Bom, bom dia a todo mundo. Vamos começar aí a nossa penúltima aula agora. E assim, pessoal, agradecer a presença de todo mundo, né? Porque acordar 8 horas da manhã num sábado é complicado. Corajoso eu também. Terminou hoje? Caramba. É o nosso Elon Musk mesmo. Aí assim, pessoal, a ideia dessa aula e da próxima aula é vocês criarem um projeto basicamente. Não sei se todo mundo aqui sabe o que é um hackathon. Alguém já ouviu falar essa palavra? Mais ou menos. Mais ou menos? Então assim, o que consiste um hackathon? Empresas, eventos, diversos âmbitos aí desenvolvem um hackathon para, como posso dizer, para reunir ideias para resolver um problema, basicamente. Então vamos supor que uma empresa está tendo problema de gestão de estoque por conta de... Não vou saber um exemplo aqui agora, mas enfim. Gestão de estoque dá muito problema, certo? Às vezes some peça, às vezes some alguma coisa e o pessoal não está conseguindo gerenciar isso direito. Então o que eles fazem? Eles reúnem diversos funcionários, ou pessoal de fora também, e dão meio que uma recompensa para quem criar uma solução para esse problema que mais se adequa a eles. Então, a nossa ideia vai ser meio que pegar mais ou menos isso e vocês desenvolverem algo. O que acontece? A gente vai deixar ele meio em aberto porque não tem como exigir muito de vocês, né? A gente só fez o quê? Agora é a 7ª semana, então vocês tiveram aí 6 semanas de conteúdo. Não é muito tempo para reunir tudo que precisa aprender para desenvolver um projeto grande. Então a gente vai deixar em aberto para vocês escolherem o que quiser. Eu vou continuar passando aqui falando mais sobre. Então aqui eu falei o que é um hackathon, é o evento com tempo limitado, onde pessoas de diferentes áreas, como programadores, designers e gerentes de projetos, se unem para criar soluções para um tema. Que é basicamente isso. Tem o Game of Thrones também. Como? Para criar jogo? Tem várias modalidades aí. O pessoal foi variando depois, mas se eu não me engano, o primeiro que surgiu aí foi o hackathon. Então assim, a ideia que eu tive é de ter 2 modalidades, que seria o hackathon de ideias, que é basicamente, vocês vão criar algum problema, vocês vão olhar no mundo aí algum problema que tem, porque vocês acreditam que conseguem criar algum tipo de solução, de forma teórica, de forma que vocês podem imaginar aí o máximo que der para solucionar esse problema. E o hackathon prático, que é basicamente vocês desenvolverem um jogo lúdico, um jogo que seja mais para conscientizar as pessoas, seja para apresentar algum problema, seja para... Vocês vão ter a liberdade de fazer o que vocês quiserem, desde que seja implementado. Também vocês podem usar o Tinkercad, que vocês já viram, para criar algum projeto de Arduino. Vocês podem usar o Scratch para fazer algum jogo. Podem usar programação também, quem tiver mais familiaridade aí. E agora a gente vai falar um pouco sobre os processos do hackathon. O que acontece? A partir do momento que vocês têm um tema, vocês vão começar a prototipar isso. O que é o prototipar? Tem muitas formas de vocês fazerem isso. Vocês podem fazer desenhos, vocês podem só reunir ideias mesmo. Tem vários programas para isso também. Hoje eu já vou mostrar para vocês. E que outras formas agora? Que eu lembrei mais parte visual mesmo. Protótipo é como se fosse a parte ali meio que inicial do que vocês querem fazer. E aqui eu vou passar algumas ferramentas. Não sei se a maioria conhece o Canva. Isso aqui que eu estou mostrando é o Canva, que é para criar os slides. Opa! Então assim, dentro do Canva você tem a possibilidade de criar muita coisa. Dos slides, você consegue criar, apresentar os slides.
colocar imagens, organizar melhor a parte dos textos. É o Canva aí. Tá bom? Aqui. A parte do Notion, eu vou abrir todos eles aqui para mostrar para vocês. O GitHub eu vou deixar ele em aberto porque ele é um pouquinho mais chato de usar. Então assim, o Notion. Bom pessoal, eu estou dando ideias de ferramentas aqui, vocês podem usar o que vocês quiserem. Se quiser fazer só no papel também, vocês fiquem à vontade. Mas assim, o Notion é basicamente uma ferramenta para vocês fazerem anotações. Então, todas as anotações do projeto que vocês tiverem, se vocês quiserem fazer no papel, separar por tópicos, separar por... da forma que vocês quiserem. O Canva seria mais para a parte dos slides, de apresentar os slides, de montar eles, para quem for apresentar todas as coisas. O Figma, ele já entra na parte de prototipação. Então, dentro dele, você consegue montar fluxo de como funciona a sua ideia, reunir, como posso dizer, reunir imagens, reunir designs do projeto que vocês têm ideia aí. Podem fazer muita coisa nele também. Deixa eu pegar um projeto aqui que eu tive, que é mais para mostrar como ele funciona. Então aqui dentro você consegue colocar essas questões aqui das setinhas, de colocar texto para explicar o que cada coisa faz, imagens também. Vocês têm a liberdade para fazer o que quiser no Figma também. A parte do Google Docs, ele é muito parecido com o Notion, então parte de anotações, se vocês quiserem colocar, só que o Notion acaba sendo, o Google Docs acaba sendo mais fácil de usar do que o Notion. Porque o Notion, ele é, acredito que todo mundo já tem mais familiaridade com o Google Docs. Não sei se vocês já chegaram a usar ele. Então, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa para perguntar? Então, assim, não tem muito o que falar sobre o que é melhor e o que é pior. Vai depender da familiaridade de vocês, do que vocês querem projetar, que tipo de ideia vocês tiveram. Assim, eu particularmente acredito que o hackathon de ideias vai acabar sendo mais... Os dois vão ser muita pesquisa, basicamente. E agora? Tá. Esse aqui já é a parte dos modelos de hackathon. Modelos e formas. Então vamos lá. Aqui na parte dos requisitos, eu separei algumas coisas. Dá para enxergar aí tranquilo? Aí no fundo? Tá. Aqui, ó. Tudo isso aqui tá nos slides depois. Tem o QR Code para vocês conseguirem acessar depois, então. Então vamos lá. Os requisitos são bem básicos, não tem muito o que falar não. Eu vou ler para vocês, para não surgir alguma dúvida e vocês vão me perguntando. Então, o hackathon de ideias. O objetivo dele, né,
focar na concepção e no planejamento do seu projeto, sem a necessidade de implementação completa. Então é o que eu falei, vocês vão desenvolver protótipos, vocês vão desenvolver ideias, vocês vão desenvolver soluções. Que é só... não precisa implementar alguma coisa, que seria a parte aqui de documentação. Então, a ideia da documentação é vocês pesquisar e preencher o documento que está aqui também, do Hackathon de Ideias. Aí a questão de preencher, não precisa... é esperado que seja um pouco técnico ali. Tem um modelinho, depois eu vou mostrar para vocês como é que funciona. E eu separei algumas ideias de temas também. Então, parte de controle de pragas na agricultura, reconhecimento de alunos e atribuição automática de presença, controle automático de estoque. Isso aí são só ideias mesmo, e às vezes vocês, enquanto começarem a pensar mais nas ideias de como fazer alguma coisa, vai surgindo mais... vão tendo ideias melhores para vocês implementarem. E agora, parte do Hackathon prático. O Hackathon prático. Nesta fase, o foco é a implementação e a funcionalidade do seu projeto. É hora de colocar a mão na massa e transformar sua ideia em realidade. Como eu disse, o Hackathon prático, no caso, não precisa ser algo muito complexo. Pode ser um jogo no Scratch, um projetinho ali no Tinkercad, algum código que vocês queiram fazer, mas desde que ele tente resolver algum problema. Aí aqui eu coloquei algumas ideias, não de tema, mas do que fazer. Então, um software, um jogo, um Arduino. Agora, voltando um pouco aqui na parte do documento, do modelo do documento. Então, quem for fazer o Hackathon de Ideias, vocês vão preencher esse documento aqui. Então, com o nome do projeto, quem que está participando, se vocês quiserem fazer em grupos. Eu recomendo que é até melhor para reunir mais ideias, ter mais ajuda também. Ah, e questão de tempo, gente, vocês vão ter essa semana, ou essa aula no caso, e a semana até a próxima aula para desenvolverem isso. Então vocês fiquem à vontade. Se não conseguirem desenvolver tudo também, vocês têm liberdade para fazer o que vocês quiserem. Então, a parte de identificação do problema, qual problema vocês estão tentando resolver. E aqui, descreva de forma clara e objetiva qual é a dor ou a necessidade que motivou sua ideia. A solução proposta, qual é a sua solução, quais tecnologias foram utilizadas. Essa parte de tecnologias, não sei, acho que a maioria não tem muita familiaridade. Por isso que a parte de pesquisa vai ser muito importante, tanto para a parte de ideias como para a parte prática. Então, independente de quais vocês escolherem, vão ter que pesquisar algumas coisas. Aí, análise de viabilidade público-alvo, que é para quem vocês estão desenvolvendo isso, basicamente. Isso também chega na parte do problema. Tipo, quem que sofre esse problema? Quem que tem com esse problema? E a questão aqui da ideia ser viável ou não, que é a viabilidade econômica, que é se o custo para desenvolver isso compensa ou não, e a análise de mercado. Se já existem soluções parecidas, o que a sua ideia tem de diferente ou melhor que as outras. Isso se for algo único também, vocês não precisam preencher. E a parte da prototipação. Aqui eu deixei duas formas de prototipar, que seria de uma forma visual ou de uma forma física. A parte visual pode ser por desenho. O desenho consiste em fluxogramas. O que é um fluxograma? Alguém aqui já ouviu falar disso? Não? Então vamos lá. Um fluxograma... Nossa, é muito cabo. Um fluxograma... Deixa eu ver aqui. É basicamente o fluxo da sua aplicação. Então, vamos pegar... Tem alguma ideia aqui em cima? Oi?
Também, verdade. Eu vou montar um fluxograma aqui bem básico para vocês entenderem como mais ou menos ele funciona. Aqui é o banco. E aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de fluxograma. Qual que é a ideia? É mostrar como que o cliente interage com a sua aplicação. Como que a pessoa que for usar seu sistema ou seu jogo, seu protótipo vai utilizar. Então aqui, eu fiz o protótipo meio básico de um site. Aqui nós temos o nosso usuário, que é qualquer pessoa que acessar o nosso site. Nós temos o nosso front-end, que é a parte visual do site. Então, quando vocês acessam... Tudo bem, Matheus? Quando vocês acessam o Instagram, o TikTok, o YouTube, qualquer coisa, ele é o nosso front-end. É o que a gente está vendo ali. O back-end é onde ocorre todo o nosso processamento. Então, quando vocês fazem o cadastro em um site, em algum aplicativo, alguma coisa, vocês enviam suas informações para algum lugar. E o back-end é esse lugar. Então, todo o tráfego de dados ocorre aqui dentro. A parte do banco de dados é toda a nosso armazenamento de dados. Então, todas as fotos que você salva, todos os documentos que você salva, eles são armazenados nesse lugar. E esse é um tipo de fluxograma. Tem muitos tipos. Vocês não precisam se fixar em algum tipo de fluxograma. Se vocês quiserem fazer no papel, quiserem fazer desenho, quiserem fazer, vocês fiquem à vontade. Cadê? Continuando agora na parte do modelo. Então, como eu falei, o nome do projeto, vocês inventem o nome que vocês quiserem. O nome dos participantes, se forem fazer em grupo ou alguma coisa, coloque o nome aqui. O tema escolhido, não precisa ser o nome inteiro, viu, gente? Só o primeiro nome, alguma coisa já tá bom. O tema escolhido, identificação do problema, solução. Eu já passei por tudo isso aqui, certo? A parte do protótipo digital, chega naquela questão do Figma. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui do Figma. Oi. Ele queria ver o projeto da feira que você fez.
É. Uma ideia. Então aqui, pessoal, aqui no caso foi para um trabalho que eu fiz da faculdade, em que eu precisava fazer um site que era um tema livre. Então a ideia foi fazer um site de tickets, de gerenciamento de tickets. Então aqui nós temos essa aqui é a parte mais, como pode dizer, conceitual, que é você meio que ir reunindo coisinhas para montar o seu site. Então aqui, as cores que eu queria usar, eu separei elas aqui. Então aqui, ó, paleta de cores, todas as cores que eu queria usar. A parte de espaçamento é mais na questão de front-end, né, que seria a parte do HTML, CSS, de como você monta um site, que é o espaçamento entre os elementos. Não tem muito por que vocês padronizarem, é mais uma ideia minha. A tipografia é as fontes que vocês usam. É muito importante em cada site, em cada jogo, cada projeto tem sua ideia de fonte. Então aqui, eu separei também alguns sites que eu utilizei para isso. Alguns sites que me foram de inspiração para alguma coisa, de algum jeito. Vamos ver, tem como tirar essa coisa aqui? É, eu acho que seria. É. Tenta. Que fecha por aqui agora? Não. Qual que é a sua? O meu é Command e fecha o quadradinho, tá ligado? Não entendi. Ah, tá. Enfim. Prosseguindo aqui. Aqui no caso, eu fui em diversos sites de ticket e fui reunindo ideias que poderiam ser úteis para mim. Desde como eles organizam o site, desde que tipo de fonte eles usam, o tamanho das imagens, como que você usa o site em si. Esse aqui é um site bem famoso, que eu não vou lembrar o nome agora, é Ticketmaster. Isso. Um site bem famoso, se eu não me engano não é daqui, é de fora. Mas enfim, aqui eles organizam de uma forma. Aí você vai em outro site, eles organizam de outra forma, que eles usam outros tipos de elementos, outros tipos de fontes. Isso aqui eu estou falando mais na parte de front-end, né? Aí vai depender de o que vocês vão desenvolver. Aqui eu estou falando mais de como vocês podem reunir ideias. Aqui eu peguei a parte de login, de como você acessa esse site, a parte de compras, a parte de carrinhos, a parte da visualização do usuário. E mais aqui do lado, é os meus protótipos mesmo. Então, aqui é a parte mais, como pode dizer, botões de ação, a parte de cima do site, a parte de baixo do site, algum tipo de conteúdo que vai ter lá dentro, alguma página de exemplo mesmo, que é essa aqui. Aí, uma página de exemplo que eu acabei desenvolvendo depois também. Então, tem diversas formas. Tem uma parte da parte do carrinho. O Figma serve para isso. Para quem for querer usar, deixa eu ver. Como é que abre isso aqui agora? Não sei. Isso. Para quem for querer utilizar alguma dessas ferramentas que eu estou passando, tirem um tempo para olhar em volta, ver o que tem cada coisa aqui, de frame, de seção, de elementos que você consegue colocar, para vocês entenderem mesmo como que é tudo organizadinho. Aí depois na parte do desenho, boa pergunta. Acho que a parte digital do desenho vai ser meio complicado de fazer. Por isso que eu passei alguns exemplos aqui de lugares para você prototipar tudo, vocês reunirem suas ideias. A parte do físico, não sei quem vai ter mais como que é a palavra?
mais familiaridade com a parte física, de montar maquete, de fazer um modelo 3D, de criar propriamente dito um dispositivo para isso, alguma coisa que vocês forem usar. Não precisa estar funcionando, né, como é a parte mais de ideias, vocês não precisam fazer ele funcionar, desde que tenha alguma coisa física ali, se vocês quiserem fazer ele físico, no caso. E nessa parte de ideias é mais ou menos isso. Alguém teve alguma dúvida sobre como reúne a parte de problemas, da solução, da análise? Tudo certo? Então aqui eu peguei um exemplo de... Esse aqui é mais um exemplo de como que... Deixa eu dar um zoom aqui. De como fazer essa parte do hackathon de ideias. Então aqui, você coloca o nome do projeto, quem que participou da equipe, o tema escolhido. Só que no caso, ele foi gerado por IA mesmo, gente. Eu passei o modelo base de como ele deveria preencher e ele preencheu com esse tema aqui. Formas de ampliar o acesso de ensino em comunidades indígenas. Então ele identifica o problema, fala sobre por que isso é um problema, por que as pessoas não têm tanto acesso assim. As soluções que ele pensou, então aqui ó, parte de aulas interativas, módulos de valorização cultural, ferramenta de autoria, as tecnologias que o projeto utilizaria. Então, para um servidor, um Raspberry Pi, que ele é como um Arduino, que ele é um pouco mais avançado que um Arduino. Então aqui, se vocês forem puxar isso aqui é o Raspberry Pi. Você consegue rodar um sistema nele, você consegue fazer diversas coisas. Que é um pouco mais complicado. Aí já vai muita pesquisa para desenvolver algo nisso. A parte da plataforma de desenvolvimento. O Moodle, ele é um sistema acadêmico, um sistema de escola, para reunir tarefas, reunir aulas, conteúdos, muitas coisas que para esse projeto especificamente foi muito útil. O aplicativo, que eles utilizaram o React Native, que é uma ferramenta para vocês desenvolverem aplicativos para celular. O banco de dados, que nem eu tinha comentado lá atrás, que é onde eles vão guardar todos os dados que forem úteis para eles. A parte do design, o Figma e o conteúdo multimídia. Tá, essa aqui é mais a parte parte visual, acredito que do projeto que eles utilizaram em algum momento. O Blender, você já ouviu falar do Blender? Não? Ela tentava ter uma ideia aqui, falou da 3D. Então, o Blender ele é uma aplicação aberta, ele é uma ferramenta aberta para você desenvolver modelos 3D. Então, quando você abre aqui a parte de imagens, você consegue ver umas ideias de modelos que o pessoal desenvolve no Blender. O Blender ele é como se fosse o Unity, que é outra ferramenta também de desenvolvimento. Então aí aqui mais para baixo, a parte do público-alvo, a análise de quem é o público que eles estão tentando atingir, a viabilidade econômica e a análise de mercado. A viabilidade econômica, como eu já falei, é a parte de custos, de os materiais que seriam reunidos para fazer o projeto. A análise de mercado é a questão se já existe outros projetos do tipo, se já existem outras implementações, outras ideias que parecem com essa. Pode passar o Blender aqui ou tem como usar tudo? Eu acho que tem alguma parecida com o Blender. Não vou lembrar agora qual que tem aí. Procura por Unity, se tem o Unity baixado. E aqui a parte da prototipação,
que é o que eles usaram para fazer os protótipos em si. Então aqui um fluxograma, as telas feitas no Figma, um vídeo que eles montaram explicando tudo. Isso para a parte de ideias, né? Então, avançando aqui um pouco nos slides, eu deixei reunido também. Oi? Tem Unity? É. Eu deixei reunido também os slides das outras semanas, caso vocês precisem, de todas está faltando 2 aulas aqui. Que seria mais a parte da, acho que foi do networking. Foi do Game Maker. Então, todas as aulas, desde os primeiros passos ali da parte de lógica de programação, de como funciona o código em si, das estruturas repetitivas, das estruturas de condicionais, né, que seria aquele 1 e 0, do sim e não, a parte dos algoritmos e estrutura de dados, que é como você estrutura alguma coisa, com os dados de caractere, de número, de que vocês quiserem. Os componentes eletrônicos, que é a parte lá dos Arduinos. A parte dos Arduinos, de como funcionam os computadores, como funcionam os componentes do Arduino, como utilizar o Tinkercad. E aqui já é o QR Code desses slides com conteúdo, pessoal. Aí no caso, essa aula é mais para a gente ir auxiliando vocês a reunirem ideias, a desenvolverem melhor o projeto, para caso vocês tenham alguma dúvida, em questão de como desenvolver, de como utilizar alguma ferramenta. E no caso, vocês tenham liberdade. Alguém tem alguma dúvida? Quando ele falou para você do Hackathon, ele trouxe para você que você vai ter que trazer essas etapas. Uma documentação, você vai ter que trazer um planejamento, para aí sim a gente atender todo o processo criativo. Primeira etapa é o nosso planejamento. Nesse planejamento a gente identifica o problema do cliente, a gente entende o que a gente vai fazer, e aí a gente começa a idealizar. O planejamento, obrigatoriamente, ele tem que ser organizado. Mas lógico que a gente vai começar desorganizado e depois a gente organiza. A gente tem um retrabalho? A gente tem um retrabalho. Mas esse retrabalho ele é importante para a gente identificar realmente o que está acontecendo. Então vamos lá. O meu planejamento hoje, eu vou fazer uma brincadeira do Hackathon para a gente identificar um problema normal. O meu problema ele vai ser o alarme, que eu usei com vocês, tá? Então eu vou fazer o quê? O alarme é o meu problema. O meu problema é eu acordar. Então eu tenho dificuldade com acordar. Perfeito. Até aí tá tudo bem. Como eu vou resolver o problema de acordar? Com o alarme. Agora a gente vai pensar, como eu vou documentar, como eu vou preparar a minha documentação, identificar esse problema. A gente tem um doc, a gente tem um Draw.io, a gente tem um Canva para organizar também. A gente tem várias formas de organizar. A gente tem um Trello. A gente tem o Trello também, que vai ser muito interessante. Então, na minha solução, que a gente pensou de imediato para eu acordar cedo, é o alarme. Que tipo de alarme ele vai ser? Ele vai ser um alarme digital? Ele vai ser um alarme físico? Eu vou mexer com parte de hardware? Eu vou mexer com até uma programação? Eu vou mexer com 3D e vou fazer uma idealização na impressora 3D? Que ela vai gerar uma engrenagem e depois que essa engrenagem girar por completo, vai bater alguma coisa? Então eu tenho várias ideias que eu posso atender. Primeira etapa é o planejamento, beleza? Planejamento, dentro do planejamento a gente já tem que ter uma documentação. Então aqui a gente vai abrir 3 flechas. Sempre a gente vai tentar entender isso. Quando a gente pensa em projeto, pequeno, grande, médio, independente do projeto, a gente tem que ter isso aqui em mente. Eu estou no meu planejamento. No meu planejamento, eu tenho que ter ideia, lógico. Então, antes desse planejamento, teve alguma ideia, mas a gente vai juntar um com o outro. Dentro do meu planejamento, eu tenho que ter o quê?
planejamento, eu tenho que ter? Por quê? Porque é melhor do que o que eu ia falar. Por quê? Dentro do meu planejamento eu tive a ideia, o porquê, o que mais eu vou ter? Mais um terceiro. Conclusão. Análise. Conclusão não, porque a gente está fazendo planejamento ainda, né? A gente não está colocando em prática. Análise, né? A gente tem que fazer uma análise do porquê. Então, primeiro, qual é a ideia? Qual que era a nossa ideia? Por quê? Porque eu perco horário. Top. Tá, eu fiz então a ideia, o porquê. O que eu vou fazer agora? Analisar a situação. Top. Tá, primeira etapa a gente já entendeu, a gente já idealizou. Primeira etapa era o nosso planejamento, a gente tem a ideia, o porquê e a análise. Qual que vai ser a segunda etapa? A gente tem que pensar em separadamente. Lógico que algumas etapas elas vão repetir, tá? Mas qual que vai ser a segunda? Não lembra? Vamos para a segunda etapa. A segunda etapa, a gente pode, cada empresa vai tratar de uma maneira diferente, tá? Cada empresa ela trata de uma maneira diferente. Tem empresa que faz planejamento, em vez de a análise estar dentro do planejamento, a análise entra como uma segunda etapa. A gente pode ter como requisito, então aqui eu vou colocar análise, porque é o mais comum. Dentro da análise, a gente tem outra pessoa. O Guilherme foi quem planejou. Ele está dentro da minha empresa, ele é o planejamento. Eu sou analista, então eu vou fazer análise do planejamento que ele tem. Eu tenho que montar um requisito, porque eu vou ter um desenvolvedor que vai atuar depois. Então aqui, a gente tem oh meu Deus. A gente tem um requisito, tá? Esse requisito ele vai ser o quê? Ele vai trazer uma ideia, ele vai trazer uma funcionalidade. Então a gente tem aqui uma primeira pessoa que planejou, identificou o problema ou recebeu o problema, já organizou um pouco para que eu, como analista, consiga montar um requisito, organizar. Então, eu sou responsável por organizar. E além disso, eu posso ser responsável até por repassar isso depois. Mas isso não entra como... Depois de análise, a gente tem o próximo passo. Lembra que a gente estava falando? Isso aqui a gente está falando de uma maneira muito enxuta, tá? Isso aqui é um método muito curto. Tem empresas que tratam muito mais, de maneira muito mais longa. A gente tem um responsável só por fazer requisito, a gente tem um responsável só por identificar o problema, repassar. Então a gente tem todo um degrau, a gente tem uma escada. Ele sempre vai passar por cada uma dessas etapas até ele chegar... Solução e construção. Então, cada uma dessa etapa... Bom, então a gente tem todo esse processo, tá? É uma escada. Quando ele passa o hackathon pra gente, a gente tem que idealizar, a gente não precisa entregar já a solução e a construção e a conclusão. Não, a gente pode trazer pra mim. Ah, você consegue abrir aquele doc pra nós, rapidão? O do hackathon. Não, é esse não. Olha, ó. A gente tem planejamento, informação básica. Então a gente tem que preencher o campo de informação básica. Identificação do problema. Qual que era o nosso problema? Qual que era o nosso problema? Eu acordar atrasado.
Esse é o nosso problema. O nosso problema é não chegar no horário. Como a gente pode entender como uma solução? O que a gente pode entender como solução? Como a gente pode atender como a gente pode resolver esse problema? Agora, com alarme. Então a gente fez o quê? Identificou por que a gente está perdendo horário? Porque eu estou dormindo demais? Porque eu estou dormindo mal? Ah, porque eu não estou prestando atenção no relógio? Qual que foi a nossa ideia? O alarme. Por quê? Ah, porque a gente não vai pensar nisso agora. A gente vai... Como que a gente vai analisar? A gente vai trazer assim como requisito, isso aqui é um modelo de requisito também, que a gente usa em algumas empresas. Ali tem a solução proposta. Então, a minha análise, ela vai entrar na minha solução proposta. A gente fez uma análise de toda essa ideia, porquê, tá? Então a gente tem isso. Depois, eu vou passar, no caso, vocês estão em 3. Não ficaria muito mais fácil se a gente usasse os 3 para trabalhar nisso? Pô, então... Mariana, não. Yasmin. A Yasmin pensou na ideia. Você vai analisar. O Cauã vai resolver. A gente pode pensar assim? A gente pode usar os 3 para fazer isso? A gente pode usar até mais pessoas? Pô, a gente está vendo aqui que tem 1, 2, 3... 12? 12. A gente tem 12 pessoas hoje na sala. A gente não poderia fechar um grupo de 6 pessoas e fazer isso junto? Não precisa trazer um programa pronto. Porque a gente... Você consegue abrir o seu slide de novo? O do Canva? Abre no... Ali, aquele 6, o 6. Isso. Aqui a gente não tem o Figma, não tem o GitHub, a gente não tem o Canva, a gente não tem o próprio Notion. A gente não pode usar essas 6 pessoas que a gente pensar no grupo para idealizar e colocar em ordem um possível projeto? A gente não pode melhorar ainda e talvez até trazer esse projeto em funcionamento? Como que a gente poderia fazer isso? Usando uma inteligência artificial, pode ser uma solução. Mas deu para entender o que eu quis dizer? Deu para entender o que a gente está falando? Como a gente está pensando? Não precisa ficar preso em, eu quero fazer um jogo e é isso. Não, eu não preciso trazer a resposta. Teve um ano que teve um hackathon aqui na FEMA, que a equipe que ganhou, ela não sequer trouxe nenhum programa pronto. Ela trouxe uma documentação, ela trouxe uma explicação e uma problematização. O problema dela era, eu não vou lembrar de cabeça, mas era alguma coisa envolvendo o município, em quesito de farmácia. Ou farmácia ou postinho, eu não lembro, não vou lembrar. Eles trouxeram o quê? Uma documentação mostrando qual que era o problema do postinho na questão de organização. Depois dessa documentação, eles conseguiram trazer de uma maneira uma maneira sólida um material mostrando esse problema ao público. Um material com Canva. Entendeu? Por isso que eu estou trazendo essas ideias para vocês conseguirem pensar um pouco e até pensar em trazer outras pessoas para dentro do grupo. Vocês estão em 3, poderia trazer mais 2, poderia trazer mais 2, e aí juntando sairia alguma coisa mais legal. Entendeu? Conseguiu melhorar, ajudar um pouquinho? Isso aqui ajudou alguma coisa? Qualquer coisa eu vou estar aí de qualquer jeito, mas eu só trouxe para cá porque ficou mais fácil de mostrar na lousa. Escrevendo e desenhando fica mais fácil. Bom, eu vou apresentar aqui o projeto que também foi apresentado na Feira de Profissão, que nem ele veio, não sei se você chegou a jogar? Então é o seguinte, esse projeto aqui, ele começou numa aula de computação gráfica, né? O professor passou um trabalho para a gente fazer, que era sobre tilemap. Tilemap, ele é basicamente uma imagem PNG, e aí você pega essa imagem grande assim, e você vai dividindo ela em vários quadradinhos de 16 pixels, né? 16 por 16, ou pode ser mais, pode ser menos. E a ideia do tilemap é que você vai replicar essas imagenzinhas pelo mapa, né? E aí,
fez eu e o Lucas, que está aqui com a gente hoje também, esse projeto. E a gente bolou, primeiro a gente bolou mais ou menos as regras do jogo, né? Aqui eu estou mostrando para vocês, a regra do jogo é: aventure-se pelo mapa em busca de tesouro. Então no mapa vai ter vários tesourinhos ali, e você precisa levar ele para sua base para acumular pontos, né? Uma vez que você pega o tesouro, você tem que depositar ele, porque senão você não consegue pegar outro tesouro. A base possui espaço limitado, então não adianta você querer pegar tudo, que uma hora vai acabar o espaço da base, né? Então você tem que saber gerenciar ali o que você vai pegar de tesouro, justamente porque uns valem mais, uns valem menos, depois a gente vai mostrar ali. Seja astuto, você pode depositar na base inimiga, então tem uma estratégia de jogo que é você pegar tesouro que menos vale, né, que vale menos pontuação, e depositar na base inimiga para acabar com o espaço da base do inimigo antes. E daí, para estar no ranking, é necessário realizar um cadastro, aí eu vou mostrar aqui daqui a pouco para vocês. Embaixo, então, aqui ó, tem os tesouros de bronze. Então você pode ver que, por exemplo, a moeda de bronze vale 10, enquanto uma barra de ouro vale, uma barra de bronze vale 60. Aí tem os de prata e os de ouro. O de ouro é o único que tem o trevo, né? Enquanto todos os outros tem moeda, pilha de moeda, saco de moeda, cálice, barra, o de ouro é o único que tem o trevo, que vale 100 pontos. E no mapa só tem 2 trevos. Então, assim, já aconteceu durante a feira de profissões mesmo, de um cara estar competindo com o outro, que estava muito à frente da pontuação, só que, por exemplo, o cara que estava com o rosa pegar 2 trevos e virar, porque é 200 pontos a mais. Ele acaba virando o placar por conta disso. Eu vou falar um pouquinho sobre o site, né? Esse aqui é um site, está disponível para vocês, caso vocês queiram ver. Tem essa área de leaderboard ali embaixo, que vai mostrar o placar por jogador, né, e por partida. Então aí, ó, ele está mostrando os jogadores que têm maior vitória, independente se ganhou ou não. Então, geralmente o pessoal que joga mais é o que mais vai estar no topo aí da lista. Aí tem o win rate ali no meio, porque daí, pode ir? Porque daí ele vai considerar, tem que jogar 5 vezes. Não, então deixa. Mas isso daí basicamente ele vai considerar não só as vitórias, mas também as derrotas. Então você tem que ter a maior taxa de vitória. Só que para isso você precisa jogar 5 vezes, pelo menos, ranqueado. E aí é por saldo, né? Então conforme você vai pegando ponto no jogo, você vai somando pontuação e vai ficando salvo aí. Uma coisa legal também do jogador, clica em qualquer nome aí só para demonstrar. É que se você clicar no nome dele, vai abrir uma página do jogador e aí vai ter um compilado, né? Um resumo de informações, quantas vitórias, empates, derrotas, quantas partidas jogou, recorde pessoal, balanço de pontos. Aqui é legal porque ele mostra qual que é a preferência do jogador. Então, que nem, por exemplo, eu joguei 3 partidas como azul e 2 como rosa, né? Então, ali está mostrando que eu joguei 60% como azul. Aí mostra a porcentagem de vitória também ali com cada personagem. E embaixo quantas o adversário mais frequente. Pode ir, volta lá no Treasure Hunt. Aí no leaderboard. E aí, ó, tem as partidas aqui. Aí aqui é o placar por partida. No caso aqui tá mostrando as mais recentes, né? Eu acabei de jogar ali, ó, 20 minutos atrás com o Lucas. Aí embaixo tem por relevância. Aí tá explicado certinho cada página, ó, o que basicamente é cada tipo de leaderboard aí por partida. Beleza. E aí o jogo, basicamente, ele foi feito em C++, então é uma linguagem até de baixo nível aí, bem chatinho de lidar com ela. O Lucas vai colocar aí pra vocês verem como que é o jogo. Vou pagar a luz 6, deixa eu ver se eu consigo, né? Pode iniciar. Bom, como eu falei, é um jogo de tile map, então cada bloquinho desse daí é tipo um quadradinho dentro de um PNG que ele vai se replicando. Competem 2 pessoas, no caso aí tá amistoso, então não vai para o site. Para ir para o site eu preciso lançar uma partida nova. Compete o jogador rosa contra o jogador azul. E aí são vários tesouros aí que tem pelo mapa, que nem vocês podem ver. E a ideia é, pegou um tesouro, tem que depositar, senão você não consegue pegar outro tesouro. Tenta pegar outro tesouro. Depositou.
pegou a moedinha, agora se ele tentar pegar outra, ó, ele não consegue, tá vendo? Ele tem que depositar. E aí, dá pra ele também depositar na casa do inimigo, que nem eu tinha falado, que é uma das estratégias de jogo, justamente porque você tira um slot, né? Você tira um espaço da casa com um tesouro que talvez vale menos pontuação e com isso você consegue fazer com que ele não consiga depositar tesouros de maior pontuação, né? Bom, basicamente é isso o jogo. Ele foi dividido em várias etapas, né? Então, como eu falei, a primeira etapa foi desenvolver o jogo em si para aula de computação gráfica. Depois a gente também reaproveitou o jogo na aula de eletrônica digital, porque ele tem integração com o Arduino, então se você colocar o Arduino com uma programação específica, você consegue jogar com joystick, né, o jogo. Olha lá, ó, o esqueminha aí. E também agora foi aproveitado para a feira, só que agora na etapa da feira foi desenvolvido o site para fazer esse placar de jogo aí, para ter esse modo competitivo do jogo. Bom, basicamente foi isso. E é isso.